TV. Olá pessoal, bem-vindos a mais um EdTalk, aqui direto dos estúdios da AltV, né, que é a nossa patrocinadora. A AltV está comemorando 15 anos, primeira televisão por internet, bárbaro isso, né? E agora a gente também está no live do Facebook, enfim, nós estamos realmente usando de todas as possibilidades das mídias, né, para poder chegar até vocês com informação de qualidade. Lembrando que a gente tem o apoio da produtora de conteúdo Infinity, né, que é responsável por todo esse estúdio no qual a gente está presente aqui ao vivo com vocês. No papo gostoso de hoje, nós vamos entrevistar um grande amigo e colega de bom tempo, Maurício Magalhães, ele que é presidente da empresa Tudo de Comunicação e que já eu acompanho ele há um bons aninhos, desde garotinho, né, quando ele era diretor de marketing de uma filiada da Globo, né, Maurício? Isso, corremos maratona na vida, nos conhecemos há quase 30 anos, é um privilégio estar aqui hoje, nesse programa, já voltar a esse programa e com você. Aliás, na verdade, eu devia te entrevistar, porque você diz coisas há muitos anos que se materializam décadas depois, então, aproveitando essa entrevista, hoje é uma entrevista mútua, talvez. Eu não vou aceitar, né, esse afago tão elegante, mas vou me lembrar que você me procurou uma vez para perguntar se você deveria vir para São Paulo para dirigir uma agência Tudo. Eu falei, nossa, você tem que fazer isso, você lembra disso? Lembro, e talvez assim, a grande reflexão que eu faço é porque eu não vim antes, né? Então, é uma cidade maravilhosa. Me sinto extremamente gratificado por ter dado uma opinião que você seguiu, não, porque, claro, eu desce. Não, você foi super importante entender um pouco que essa estrutura e essa estratégia de comunicação que o Brasil hoje existe, basicamente, São Paulo tem sido o grande motor, talvez, da inovação desse processo todo. É verdade. Até acho uma pena, né, porque você depender, às vezes, de uma estrutura, né, tão localizada, né, no Sudeste, e a gente deveria, isso faz parte até do EdNews, né, de levar a informação, né, gratuita, de conteúdo de qualidade para o Brasil inteiro sem custo, né? E isso, claro, deve ter um reflexo muito bom para todos e para nós também, né? Não é sem querer que o EdNews na web hoje ele é líder em page view, um volume absurdo dentro do trade que a gente chama de publicitário, marketing, mídia, né? E também nas redes sociais, 160 mil seguidores, é um número bastante expressivo. E acho que isso é uma contribuição que a gente tem que dar, viu, Maurício? Para o mercado, fazer um mercado, né, regional crescer, enfim. Eu não tenho dúvida, assim, essa questão de regionalização, assim, as palavras mudam, mas os assuntos continuam, né? E desde então, assim, essa coisa, a regionalização, as pessoas nunca entenderam isso direito. E eu me lembro uma vez que eu fui convidado para ir em Brasília, na embaixada do Sri Lanka, que era para fazer uma campanha que o Sri Lanka queria trazer para o Brasil, o Ceylon Tea, e começar a desenvolver o hábito do consumo de chá. E aí um mês depois eram 3 agências que participaram dessa concorrência, e aí eu voltei um mês depois e o embaixador me perguntou, ô Maurício, e aí, você trouxe a campanha? Eu falei, não, senhor, eu trouxe uma explicação desse Brasil. Aí eu falei assim, o senhor me falou que o Chile é o 11º mercado do Sri Lanka, então eu vou apresentar o Chile brasileiro, que é a grande cidade de São Paulo. Porém, se o senhor quiser ir para Portugal, vamos para o Rio Grande do Sul. E fiz algumas analogias sobre índice potencial de consumo, população, hábitos, todo o trade, como funcionava. Acabei indo para o Sri Lanka, porque ele teve a compreensão de fora de que nós não temos um país. Nós temos um país de inúmeros países e, mais do que nunca, eu acho que a tecnologia poderia nos ajudar agora, aquilo que chamávamos de regionalização, talvez a gente seja novas oportunidades de entender isso com os novos hábitos, de forma muito mais barata que a tecnologia provê. Porque para chegar em alguns mercados, principalmente no lado do trade, né, publicitário, de mídia, para chegar a informação, ela demorava, né, porque ela não era online. Né? Normalmente era uma coisa que tinha custo, transporte, normalmente impressos, né. Acho que a gente está no caminho bom, viu? Eu vejo que nós estamos levando muita informação de qualidade. Sem dúvida nenhuma. E esse pessoal às vezes tem um pouco até mais de tempo do que a gente aqui, né, porque só que a gente perde tempo no trânsito, dá umas 2 horas de vantagem para qualquer pessoa de qualquer lugar, né? Não, dá, sem dúvida. E eu acho que assim, com a disponibilização da informação. Aliás, o EdNews tem sido uma plataforma excepcional do ponto de vista de muito rapidamente
você conhecer novas experiências. E eu acho que as novas experiências servem para você formar as suas experiências. Eu acho que, e não um copy-paste, eu acho que o que a gente tem hoje, a rapidez da informação, os erros, os acertos no seu juízo de valor, que há de melhor, essa curadoria que o Ed News faz, e todos os outros veículos do trade também, tem ajudado muito na formação de novas massas críticas, porque antigamente as massas críticas eram em cima de poucos formatos. Formatos que a distribuição eram muitos em 30 segundos, centimetragem por coluna. Hoje houve uma expansão, uma quebra total de paradigmas, uma quebra total de formatos e possibilidades inúmeras. Então, hoje a gente vive a sociedade do excesso. Sim, Nós somos na sociedade da falta. A sociedade da falta lhe permitia poucos caminhos e era um afunilamento. A sociedade do excesso, você só tem que ter um cuidado para você não se perder de tanta possibilidade. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que pensar no século XXI. Perfeito. Olha, eu queria que você comentasse conosco, com a nossa audiência, esse papel que a Tudo tem feito no mercado, né? A gente percebia que o negócio da comunicação, da propaganda, estava vivendo uma transformação grande. Alguns ainda estão com esse grande desafio aí pela frente para se ajustar, mas a Tudo já nasceu diferente. Conta um pouco como é que esse trabalho que vocês conduziram. Rapidamente, assim, se eu tivesse que fazer um resumo, a Tudo é uma agência que ela até tem uma imagem, na minha opinião, menor do que o tamanho do que ela já fez. Mas eu acho que o ponto que a gente está vivendo agora é quase um recomeço. A gente foi uma startup quando essa palavra não existia. Então, nós fomos talvez a única startup bem-sucedida do Grupo ABC, que a vocação depois foi comprar agências com capital de terceiros. Porém, assim, eu acho que o momento que a gente está vivendo agora é excepcional por um motivo. Eu acho que a tecnologia nos permite hoje uma coisa que era o tabu que existia entre quando se chamava ATL, BTL, Advertise, No Advertise. Essa fronteira ela era separada pelo muro da escala. Hoje, esse muro da escala foi rompido. Então, assim, hoje, quando você fala assim, a sua empresa faz eventos, mas ou a gente faz eventos com a visão de conteúdos que se multiplicam. A gente teve duas temporadas da Perrier Jouet que a gente impactou em 2 anos e meio 70 milhões de pessoas. É uma audiência de TV Globo. Puxa. E aí quando você pensa assim, o Oscar é um evento ou é um conteúdo ou é um evento desenhado como conteúdo? Então, o que a gente tem procurado hoje na Tudo, nessa reinvenção da Tudo, através do aproveitamento de tecnologias, é entrar nessa briga pela escala. Então, assim, a gente tem as linguagens, elas são utilizadas nas equações que você monta, ou de promoção, ou de ativação, ou de eventos, ou de publicidade, mas o que antecede todas essas equações é quase a sua montagem exclusiva de cada caso é caso, cada cliente é um cliente. Então, eu diria que, no fundo, nós somos uma agência hoje que gera experiências e que são multiplicadas com o nosso aliado tecnologias disponíveis. E aí a gente começa a entrar numa briga que ela era excludente quando a preponderância era do broadcast ou da TV aberta apenas. Então, esse é o novo jogo e tem muitas vezes e casos específicos de que, sim, muitas vezes o evento vira um evento. Eventos internos de componentes de informação internos, aquele sim vira um evento interno e é desenhado para isso. Mas quando é um evento externo, é quase um gerador de conteúdo, ele já é desenhado de uma forma diferente. Então, nós estamos num excepcional momento de ganhar esse país aí com essas lógicas novas que a tecnologia nos permitem se aprofundar. Muito sábio. A propósito, você usou o Below the Line e era muito feio. Eu com minha origem publicitária, era muito feio a gente chamar o cara do marketing direto ou de promoção de below the line, abaixo da linha, como se só o cara da publicidade fosse o cara acima de uma linha que se eventualmente existisse. O curioso é que essas disciplinas, Maurício, você tem total razão, o que a gente tem visto, as disciplinas todas da comunicação têm até superado de longe a própria publicidade, né? Nós notamos hoje que diversos anunciantes não querem mais só o 30 segundos, um banner, ele conta uma história, né? Que é uma coisa que eu vi muito em Cannes, né? Com a Fini, né? Lembra? O Fini estava sempre lá em Cannes, sempre acompanhando os eventos. Né? O grande Marcelo Alfini está conosco aqui acompanhando. Estamos falando direitinho, Marcelo? Tá tudo bem? Ele falou que está tudo bem. Mas o Marcelo sabe bem disso, né? Você premiava a Cannes, começou com um filme, né? Depois foi introduzindo as outras mídias mas ainda tradicionais, né? O print, né? O rádio. Mas hoje, não é só a internet, é promoção, marketing direto, enfim.
é uma infinidade porque o anunciante precisa dessa solução. Às vezes, a solução não está numa veiculação. Não tá. E eu fico me perguntando, assim, todas as vezes que a gente tem desafios grandes no seu cotidiano, eu sempre faço a seguinte pergunta: como alguma marca falará comigo? A sensação que eu tenho é que essas equações, além de você ter uma boa história, como aquele assunto entra em você? Me pega no aeroporto, me pega na Folha, me pega em um site, me pega no cinema, me pega no mobiliário urbano, às vezes me pega em algum tipo de situação ou lugar. Então, assim, se eu fosse montar uma equação para mim, essa equação tem que contemplar um pouco o lado orgânico do target que você trabalha. Eu acho que aqui, quando você vai falar de promoção, você não está falando de promoção especificamente, você está falando de alavancagem de vendas. Para você alavancar as vendas, você quer vender para quem? Se você quer vender para quem, quem é esse quem? Esse quem se comporta de que forma? E a partir daí, as histórias e as promoções serão somadas e acrescidas de lógicas novas. Eu acho que agora, você me explicou alguns anos atrás, um pouco lá atrás, a ditadura do atendimento, depois a ditadura da criação, depois a ditadura da mídia. E olha, os jovens agora, eu acho que as equações são muito mais complexas, muito mais sofisticadas. Então, eu acho que nós estamos falando de comunicação no seu sentido mais amplo. Então, eu digo sempre aos jovens assim, não deixe se empacotar e colar na sua bunda aquele, você é um homem de mídia apenas. Não, você é um profissional de comunicação que se aprofundou em assuntos específicos. Porém, hoje, a grande complexidade do mundo, hoje entre pai e filho, entre namorado e namorada, ou entre países, ou entre pessoas, cidades, é a comunicação. Eu acho que na sociedade do excesso, os códigos mudam, os repertórios mudam, então eu acho que está ficando excepcional o novo mundo da comunicação, porque agora sim vai valer um pouco estratégias, vai valer um pouco as histórias bem contadas, as eficácias serão melhor metrificadas, e não a gente viver de glória e charme. Então, eu acho que a gente está começando um novo mundo. Espero ter competência, tudo tem competência. E no Brasil também ter competência para jogar esse novo mundo, porque é um grande swing. É uma linguagem que entra na outra, que entra na outra. A grande pergunta é como você transita nesse novo mundo. Eu acho que esse é um novo olhar que todo empresário, ou que todo CEO, ou que todo líder deveria ter, para você não ficar quase confinado e se perder no labirinto do confinamento de uma linguagem apenas. Concordo. E veja, aí só observando o quanto você é visionário, eu te vejo muito bem aí na frente. Na verdade, eu acho que o Maurício Magalhães ainda nem começou na atividade dele, na minha visão, né? Porque, de fato, Maurício, nós vivemos um conflito hoje, né? Se eu sou uma agência de propaganda, minha receita está na veiculação, eu foco na veiculação, tá? Quando eu entro em outros aspectos promocionais, ou mesmo internet, ou marketing direto, acaba tendo um custo que o cliente não está acostumado a pagar. Ele está acostumado a dizer, não, mas eu não pagava, você me dava a criação porque eu veiculava, né? Então, eu entendo que o mercado hoje passa por uma situação crítica. Eu queria fazer uma reflexão super importante. Hoje está se formando uma geração de empresas novas. São as empresas que começaram as suas trajetórias ou alguns anos atrás ou mais recentemente, que não nasceram em momento algum fruto do BV clássico. Sim, claro. Então são agências com mais compreensão da competitividade. Então na formação de preço, na sobrevivência, sem uma relativa cartelização dos modelos, que eu não acho certo ou errado, mas eu não estou nem entrando especificamente nesse mérito, estou entrando no mérito da competição plena, da competição, acho que a gente está entrando agora numa nova geração de novos formatos. Você vê que essas grandes consultorias do mundo estão entrando nesse game, mas com outras lógicas, lógica de hora homem, lógica de que a criatividade e a estratégia têm mais valia, coisa não percebida, porque as estratégias e a criatividade que tanto mudaram a vida dos clientes nunca tiveram a mais-valia. Isso era maquiado porque o dinheiro entrava pela veiculação. Quando esse mundo desapareceu, hoje a equação perversa é que essas agências hoje não estão conseguindo dizer aos seus clientes o quanto eles transformavam. É porque essa dicotomia da remuneração tumultuou a compreensão da genialidade da comunicação brasileira, das campanhas, das estratégias, das criações. Então, acho que o novo mundo está muito, você falou nesse instante aqui lá fora, o lusco-fusco do que vem. Se eu tivesse assim que fazer uma aposta do que está nublado ali na frente,
é que as agências serão diferenciadas pelas suas qualidades de estratégias criativas, das suas montagens e terá preço para isso. Hoje não tem ainda porque a gente está finalizando um velho modelo e talvez começando um novo modelo, então estamos numa zona de transformação. Perfeito. E aí eu te faço a pergunta, porque eu tenho conversado com colegas mas do mercado tradicional, né, das agências tradicionais, eles me falam, mas o cliente não quer pagar, né, porque ele era remunerado. Como é que você consegue fazer, né, o seu cliente pagar pela ideia, pagar pela proposta de comunicação, né, se não é veiculação? Esse é o santo grau, essa resposta, mas o que eu quero, não falando dos clientes da Tudo, mas tem um ponto que eu estou tendo uma leitura, eu estou acompanhando isso de perto, Toninho, que é, eu vou dizer uma coisa feia, mas eu acho que quem está ouvindo esse programa tem maturidade para compreender. Assim, eu acho que o que está começando a acontecer é que as fossas das decisões tomadas erradamente na busca do preço, apenas do preço e do prazo, essas fossas estão enchendo. Eu acho que o que vai regular esse ponto da escolha de boas empresas, de bons profissionais, serão os erros dos últimos meses ou dos últimos anos, os próximos erros. Porque em busca da eficiência de um budget reduzido, as empresas estão fazendo qualquer coisa, apenas para justificar que estão fazendo qualquer coisa. Então, e você às vezes valoriza aquele pequeno resultado e sobrepõe ou sobrevaloriza ele apenas para caracterizar uma cadeia que no fim da linha, no médio prazo, não funcionará. Comunicação é matéria-prima. O que ninguém está entendendo ainda, que os grandes empresários agora, os jovens líderes estão começando a entender, comunicação é uma matéria-prima, tão como o aço é para a indústria do automóvel, porque a complexidade da humanidade do século XXI, entre elas, é a capacidade de comunicação. Então isso não pode ser banalizado. Terá vantagem competitiva quem entender isso como matéria-prima das mais importantes, interna ou externamente falando. Então, a regulagem do preço virá pela quantidade excessiva de erros ou de dinheiro jogado fora das grandes empresas e das agências que se venderam a um modelo para não perder desses budgets. Porque tudo hoje está virando um budget e um prazo. Assim, você não... O conceito em si, você espremeu, pouco importa. Se você chegar dentro da verba e se você chegar dentro do prazo, sua vantagem competitiva é grande. O que você está propondo até está ficando em segundo lugar. Mas essa conta não fechará nos próximos anos. No mundo competitivo de marcas, isso está maquiado um pouco pela crise do Brasil, mas eu acho que quando a gente retomar a atividade plena, uma crença um pouco maior, eu acho que para nós que militamos nessa indústria da comunicação vai ser muito bom, porque quem tiver um pouco de história bem sucedida, com consistência, aí vai começar a ter a mais-valia das estratégias, dos planejamentos, das criações e das entregas, que também é outro mito de fazerem belas entregas. Então essa cadeia, eu acho que a gente ainda tem um período aí de idade média, assim, a gente ainda está naquela... tumultuado ainda um pouco essas questões dessas compreensões, mas as compreensões elas não vêm por consciência, elas vêm por sobrevivência. Então, por sobrevivência, mudará essa cadeia produtiva muito em breve, na minha opinião. Genial, pô, excelente resposta. Queria também aproveitar e te fazer uma pergunta. Nós, e falávamos há pouco isso, a gente tem uma estrutura de escolas de comunicação fantástica. Eu acho que nós temos mais de 100 faculdades ligadas à área da comunicação. Como é que você vê esse jovem que percebe que o mercado está difícil, né? E está difícil mesmo, não tem emprego, né? Porém, esse emprego vai mudar e essa configuração vai ser absolutamente diferente e a gente não está ensinando tão bem ainda nas escolas. Como é que você daria uma dica para esses estudantes, essas pessoas que estão se formando? Olha, a primeira dica eu vou dizer uma coisa que eu fico até preocupado em dizer hoje, porque o patrulhamento está tão grande, mas eu acho que vale aqui a gente enfrentar determinados tabus e tabus recentemente construídos. Parece que a gente está vivendo agora um outro mundo, tem antes e depois. E eu fico pensando assim, as caravelas foram o Facebook, o satélite foi o Instagram, Gutenberg quando fez a imprensa era a internet da época. O que está mudando hoje é a rotação da humanidade, o que está mudando hoje é a velocidade. O que eu diria ao jovem de hoje é assim, ó, e aos velhos,
não recuperemos os fundamentos. Tem coisas que os fundamentos, além da oferta e da procura, é um fundamento. Sim. Você falar línguas é um fundamento. Conhecer de história, de geografia, de sociologia, são fundamentos de compreensão. Porque assim, parece que tem uma negação plena. Sim. E um começo absolutamente diferente, que ao meu ver, os jovens que avançarão serão os jovens que recuperarão minimamente o que eu estou chamando aqui de fundamentos, é uma compreensão um pouco mais ampla da história e o momento que ele está, porque permitirá a ele, inclusive, contextualizar essa canalização dessa energia muito mais produtiva. Então, é normal a negação. Uhum. Se não fossem os hippies, a gente não teria. Tem a geração da negação e após a geração da negação, você começa a ver o começo de um novo mundo. A gente está vivendo uma geração de ruptura total. O mundo hippie está na tecnologia, né? Sem dúvida. O sutiã, a droga e tal. Tá, então, eu acho que a evolução disso será muito bom para a humanidade. Eu acho que os jovens que entenderem esse momento que ele está vivendo, à luz de uma compreensão histórica e ele fazer a sua crença de futuro, eu acho que esse jovem será brilhante. Excelente, boa. Nem sei se eu tenho razão, porque eu fico assim, a gente está... Você está dizendo que eu tenho tanto futuro assim? Eu acho que eu não tenho tanto futuro assim, não. Eu aposto em você. Então, mas... Eu aposto em você porque, Maurício, de verdade... O nosso, talvez, maior dilema da nossa vida é você se apegar a coisas que estão, de fato, mudando, né? E você não aceitar. A gente chama de establishment, né? Quando você aceita que está difícil, que você pode errar, né? Que o erro é uma coisa possível, né? Eu acho que nós estamos começando a entender o que vai ser o mercado para frente, porque, pelo que a gente percebe, né? É difícil você, hoje, ter respostas para tudo, né? É muito difícil. Esse culto ao erro, eu acho que esses conceitos vão evoluindo, eu acho muito bom. Nós somos de uma geração que tinha pavor ao erro. Sim. Consequentemente, pavor ao risco, né? Minha mãe ficava assim, você tem que fazer concurso para o Banco do Brasil, para ter sua estabilidade futura e tal. E alguma coisa não fechava dentro de mim esse caminho. Então hoje eu acho que o que eu chamei de sociedade do excesso, inclusive excesso de possibilidades de você tocar a sua vida. Então, eu acho que a gente está aqui num momento muito interessante de construção de uma nova sociedade e tem coisas novas muito boas surgindo a partir da tecnologia. Essa questão da transparência, de novo, aqui é um conceito. O mundo virará mais verdadeiro, de novo, por sobrevivência e não por consciência. Assim, eu acho que as redes sociais, o celular, não permite você ser fake, porque você se trai todos os dias, todos os momentos. Então, aí será uma escolha. O bem e o mal será a partir da sua postura de correr maratona, porque a transparência é um ponto muito importante. A capacidade da transparência gerar erros e você pedir desculpas e avançar pelos erros. A capacidade de você sair da sua zona de conforto. Eu fiz no ano passado um curso muito interessante no IBGC, que a gente estudou muito um conceito chamado VUCA em inglês. Em português incertezas, vulnerabilidades, complexidades e ambiguidades. O novo normal é o anormal. Então, se a gente se prepara que todo dia o mundo é anormal, você cria procedimentos para um mundo anormal. Eu fui para o Polo Sul alguns anos atrás e fiquei 7 dias lá com a Marinha, que é excepcional, um capítulo à parte, a inteligência que o Brasil tem na Marinha. E eu conheci oficiais brilhantes, eles me disseram assim, aqui todos os procedimentos são montados pela enorme volatilidade, a possível mudança de tempo. Então, é o que a gente está vivendo. Eu transportaria aquela experiência para o nosso cotidiano. Todo dia a gente acorda sem saber o que vai acontecer. Então, o anormal é o normal. Se você muda a sua vida, sua operação, sua empresa nessa compreensão, você sofre menos e está muito mais preparado para avançar. Então, eu acho que aqui, aquela questão da estabilidade, que a gente lutou tanto para ter, de você dominar o risco, infelizmente ou felizmente, isso não será mais possível. Então, eu acho que é isso que a gente está vivendo agora de forma muito intensa e tentando entender isso à luz do que a gente está vendo aqui, especialmente nesse país, num momento complexo, né? Mas é gostoso, né? Eu acho que esse receio, né? Essas dúvidas todas, né? Acabam arejando a cabeça, né? Outro dia, estava dando uma consultoria para uma televisão e recomendei contratar uma moça chamada Kéfera, né? E ela falou, televisão? Eu? Nunca! Ela é uma blogueira famosíssima. Né? Chega no aeroporto, eu vi o vídeo dela, é incrível, né? 10 mil pessoas acompanhando a chegada dela no aeroporto. Ou seja, um ícone feito exatamente dentro do YouTube, né? Eu não imaginava isso um dia ser possível, né? Mas
estamos vivendo experiências realmente, como você mesmo falou, muito distintas, né, e diferentes, né, do que eram. Né? Eu queria até, você chamou a atenção para um ponto que eu queria refletir aqui, que é, talvez o papel das agências de comunicação do futuro sejam empresas que vão decodificar para os seus clientes. Porque, assim, a Kéfera é um exemplo de que todos os clientes têm a obrigação de saber quem é o Kéfera, ou quem é aquele youtuber que tem hoje 1 milhão de seguidores, ou isso, talvez não. Mas eu acho que as especialidades das agências serão a capacidade de decodificar o que está acontecendo nesse mundo lá fora e essa troca. Porque cada vez mais o que a natureza de o DNA e o core do negócio das empresas, eles vão se especializar nisso, entendendo esse mundo lá fora. E as agências como as nossas serão aliadas dos clientes, se você não sabe mais onde começará a agência e o cliente, numa capacidade de juntos fazerem escolhas a partir de decodificações conjuntas. Você não tem mais fórmulas prontas. Então, onde começa o marketing e termina uma agência, eu já não sei com alguns clientes que a gente hoje trabalha, né? A capacidade do erro. Eu tenho um cliente maravilhoso, assim, a Ambev entende o erro como um ponto positivo de aprendizado. Que ótimo. Então você vê evoluções concretas nesses pontos que a gente está vivendo aqui, desse mundo que evoluiu muito rápido. Eu ia me trair dizendo novo mundo, mas não é o novo mundo, é o mundo que evoluiu, é o novo mundo. É isso aí, legal. Bom, estamos terminando já o nosso programa. Eu queria, antes de encerrar, que você deixasse, Maurício, até porque eu te falei, a gente vai se revendo, né, com o tempo, e eu quero deixar uma prova desse futuro para você mesmo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos nós, agora aqui pelo nosso EdTalk. Eu nem me preparei para essa mensagem, mas eu vou fazer 2 mensagens. Uma, eu queria dizer como a competição livre é maravilhosa, né? Tem uma frase que diz assim, que Deus dê muitas habilidades aos meus competidores para que eu possa ser muito melhor do que eles. Então, eu acho que as pessoas não conseguem explicar e materializar o que é o mercado livre, o que é o mundo livre, o que são as instituições funcionando. Então, eu torço muito para que o Brasil avance nessas questões. E se eu tivesse que dizer uma mensagem aqui, a mensagem que eu diria assim, que eu torço tanto para que, de fato, o Brasil, assim, a gente anda 10 passos para frente, volta a 8, a gente anda 2 com esforço de 10. É muito cansativo. Eu acho que a gente está no momento agora de fazer um país diferente. Eu acho que as nossas empresas podem fazer diferentes. Com compliances, com éticas, com olhares novos. E juntos, o jovem, o velho, o gordo, o magro, o negro, o branco, o gay, o não gay, todo mundo junto numa diversidade maravilhosa que o nosso país tem. E de fato nós somos, para terminar, o Carlinhos Brown uma vez me disse, a gente acha que globalização é comer um queijo francês ou tomar um vinho português. Globalização é miscigenação, é o que a gente tem de melhor. Se a gente entender isso na nossa indústria da comunicação, a gente tem um país muito diferente para fazer um futuro excepcional. Então, vamos em frente e eu desejo a todo mundo que tenha um feliz ano 2018 e 2019, porque esse ano está duro. É verdade, puxa vida. Falando nisso, para a gente ainda aproveitar esses minutinhos, como é que você vê a retomada da economia? Né? Esse aqui é um assunto extremamente complexo, né? Nós estamos em 2017, em julho, com um cenário muito crítico. Né? A gente já falava que esse ano talvez já recuperasse um pouco, pelo menos do PIB. Como é que você vê do lado macroeconômico o país nessa situação do mundo hoje? Eu vejo que a sensação que eu tenho no mundo, vamos apelidar o nosso mundo do mundo real, que é o mundo mais verdadeiro, é o mundo de quem trabalha, de quem está todo dia fazendo do trabalho um instrumento de geração de riqueza lícita e honesta para que a gente possa avançar. Eu acho que a retomada da economia, a gente está ficando cansado. Eu tenho visto iniciativas de clientes já desconsiderando o que a gente está vivendo nesse mundo do Brasil, esse mundo que está virando uma âncora. Eu vejo muita gente fazendo coisa nova, tomando iniciativas novas e dentro desse contexto complexo tentando navegar, porque a vida não para, a vida segue. Esse imobilismo está diminuindo. O ano passado foi um ano muito ruim, o imobilismo reinou. Esse ano você está vendo esse imobilismo ser combatido por novas iniciativas, enquanto o Brasil não se resolve nas suas questões institucionais. Eu vejo muita iniciativa, muita gente assim ainda trabalhando e olhando para o futuro de uma forma mais próspera. Então, eu acho que a gente, com o trabalho, vai sair desse momento que a gente está vivendo. Eu só queria dizer o seguinte, olha, esses programas, eu queria que quem não conhece a Tudo, é uma agência excepcional, é uma agência maravilhosa. Fala mais a Tudo, deixa ela é verdadeira, então, assim, é uma agência que tem cases maravilhosos. A gente tem em 12 anos muito acervo de pensamentos. A Tudo é uma agência brasileira, que está na Rua Canadá 301, por acaso, em São Paulo. Mas somos uma agência que poucas agências conhecem tanto e rodou tanto por esse país e pelo mundo como nós, como nosso time e com a quantidade de clientes maravilhosos que a gente tem tido. A gente tem lá, Toninho, a gente assim, muitas vezes nós perdemos contas por crença. A gente disse coisas
que não nos traímos nos nossos propósitos e nossos acertos são infinitamente maiores que os nossos erros. Então convido para quem não conhece, conhecer a Tudo, porque é uma agência excepcional nesse país que está precisando de inteligência e de perspectivas. Então, muitíssimo obrigado. Faço o convite agora ao posto que eu acho que Toninho, em 1990 e pouco, se escreveu um livro que ele fazia uma futurologia. Essa futurologia existe. Então, eu faço um convite a você que você escreva o livro para os próximos 20 anos, que nos ajudará muito a entender esse futuro. Vai estar obrigadíssimo, obrigadíssimo de coração. Eu que agradeço, acho que a audiência toda agradece. Sou testemunha desse teu trabalho, da Tudo, né? Tenho certeza de que é uma agência vencedora e o que é legal, eu tenho certeza que você vai dar realmente uma atenção para um anunciante que hoje a gente está em busca disso. Às vezes um pouco crítico, muita juniorização, né? Não tem um entendimento tão claro, mas parabéns, Maurício. Um orgulho enorme ter batido esse papo com você. É um privilégio estar aqui, Toninho. Mais uma vez, você é um dos pensadores da comunicação brasileira, um dos caras mais sintonizados com o que vem acontecendo no mundo. Eu acho que o que a gente precisa agora é de um debate estruturado, de ideias, de pensamentos, de contextualizações. Eu acho que talvez um programa como esse traz à luz de a gente tentar juntos, através do debate, compreender melhor e, é indelegável, as escolhas que cada um fará ao longo dos próximos meses e anos. Eu acho que é isso que a gente busca. Boa sorte para todo mundo. Muito obrigado. Mais uma vez agradecer ao Maurício Magalhães, ele que é o presidente da Tudo, uma agência absolutamente diferenciada, muito interessante de vocês conhecerem. Queria lembrar que a gente tem o patrocínio da AltV, que está comemorando 15 anos, a primeira televisão por internet do Brasil, e que também temos o apoio da produtora de conteúdo Infinity, tá? Que é uma produtora que vocês também precisam conhecer, porque tem uma relação de custo-benefício e qualidade muito boa. Pessoal, muito obrigado por acompanhar o EdTalks. Até o próximo. Ed News na TV.